Olá, que bom que você está participando com a gente aqui desse momento tão especial que é crescermos na graça e no conhecimento de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz que a verdade vai nos libertar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso desejo, nosso interesse é fazer com que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Nós vamos fazer um panorama bíblico, nós vamos falar de Gênesis a Apocalipse. Não de versículo em versículo ou capítulo por capítulo, mas apontando aqui algumas informações muito preciosas para o seu crescimento e desenvolvimento como crente, servo do Senhor, como ser humano de modo geral. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é muitíssimo importante na palavra do Senhor. São 4 evangelhos, como nós sabemos, e o Evangelho de Mateus tem a sua finalidade, seu propósito, rico demais na palavra do Senhor. Por que 4 evangelhos? Exatamente para que mostrasse a visão de cada evangelista ou apóstolo daquilo que viram acerca de Jesus. Mateus, ele teve um propósito de escrever aos judeus, para que os judeus do seu tempo tivessem a consciência de que Cristo, de que Jesus era de fato o Messias. E Mateus, ele começa o seu evangelho apontando acerca da genealogia do próprio Senhor Jesus, a história, da onde veio a raiz do Senhor Jesus. E Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia, ou estudo da gênese de Jesus, do nascimento, da raiz, de onde Jesus veio, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, é o versículo principal, é o versículo chave do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus tem essa preocupação de ensinar aos seus irmãos judeus acerca de Cristo Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o enviado do Senhor. Por isso que a palavra-chave, ou o tema-chave é Jesus Cristo, o Rei do mundo, o Rei dos judeus, o Rei e Criador do universo. Quando nós olhamos para a vida de Mateus, nós aprendemos lições muito preciosas. A gente sabe que Mateus nem sempre se chamou Mateus. O nome dele era Levi. E o chamado de Levi foi um chamado diferente dos demais apóstolos. Levi era um cobrador de impostos, era um publicano. E ele, com certeza, naquele tempo, ele era desprezado e humilhado pelo seu povo, porque um cobrador de impostos era muito mal visto pelo seu povo na sua época. Por quê? Nesse tempo, nos tempos de Jesus, o Império Romano dominava a Judéia, dominava a Palestina, dominava a terra de Canaã. Então os cobradores de impostos, eles cobravam impostos dos judeus para Roma. E os israelitas, os judeus, eram subordinados, eram servos, eram escravos do povo de Roma. Agora imagina um judeu trabalhando contra o seu próprio povo, cobrando impostos para pagar Roma. Então os próprios judeus discriminavam e maltratavam Mateus, codinome Levi. E o chamado de Levi então foi um chamado diferente, por quê? Porque Levi estava fazendo o seu trabalho cotidiano, o Senhor Jesus o chama então e diz que a partir daquele momento ele seria um discípulo, um apóstolo. Agora é interessante, observar que o Senhor Jesus ele veio quebrar alguns paradigmas, destruir algumas regras padrão daquele tempo. Por quê? Porque Levi, Mateus, esse homem cobrador de impostos, ele era considerado para o povo como um traidor da pátria, alguém que trabalhava em prol do inimigo, que nesse caso, nesse tempo, era Roma. Jesus então nos ensina princípios maravilhosos aqui de segunda chance, princípio de mudança, de quebrantamento, de transformação na vida
de Levi de Mateus. O nome Levi, segundo a tradução hebraica, significa unido com Deus, união com Deus. E quando Cristo então troca o nome de Levi para Mateus, Mateus significa dádiva de Deus ou dado por Deus. Então Jesus quer ensinar para os discípulos e para os apóstolos e até mesmo para nós, que nós podemos ter uma nova chance e um novo começo com Jesus. Mateus então, ele é chamado para esse propósito e se torna um apóstolo. O nome apóstolo é uma palavra grega que significa enviado, mensageiro de Jesus. E o livro de Mateus, ele tem aproximadamente, foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Por que essa data entre 60 e 70 depois de Cristo? Porque provavelmente os evangelhos e até mesmo as cartas de Paulo foram escritas antes do ano 70. Por quê? Porque no ano 70 foi exatamente a queda de Jerusalém, quando o general Tito, general romano, invade Jerusalém, destrói toda a Judéia e todos os apóstolos e discípulos foram dispersos pela terra, pelo planeta Terra. Então, provavelmente, o livro de Mateus foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, exatamente para que houvesse a oportunidade de escrever. Alguns estudiosos ou comentaristas bíblicos mostram para nós que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito na cidade de Antioquia, lá da Síria, porque naquele tempo havia então um forte contingente de crentes e cristãos ali no Senhor Jesus, e era um local seguro até aquele tempo para escrever o Evangelho. E o chamado de Mateus, você encontra aqui no capítulo 9, no versículo 9, que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O Senhor Jesus então chama Mateus, dádiva do Senhor, para o seguir e para fazer diferença na trajetória da humanidade. O versículo-chave é Mateus capítulo 1, versículo 1, e são 28 capítulos, sendo que 1071 versículos. O Evangelho de Mateus, ele então foi escrito para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, tanto dos gentios quanto dos judeus. E é interessante que Mateus, ele entra naquela parte dos evangelhos chamada Evangelho Sinótico. O que é o Evangelho Sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem a mesma ótica, contar acerca da vida de Jesus. Preste atenção. Mateus não é uma contagem de história propriamente dita de Jesus. Não é uma biografia de Jesus, mas é contar os principais fatos e acontecimentos sobre a vida de Jesus. É narrar aquilo que de fato tem por finalidade ensinar aos seus leitores acerca do Senhor Jesus. Tanto o Evangelho de Marcos, como Mateus, Lucas e João, nunca tiveram a pretensão de narrar uma biografia, detalhe por detalhe, até mesmo porque você vai ver que eles narram o nascimento, parte da juventude, depois o ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então não é uma biografia. O próprio Evangelho de João narra para nós que se fôssemos narrar e colocar tudo o que Jesus fez na terra, não caberia em todos os livros. Lógico, uma hipérbole, um exagero de expressão. Mas o que está na Bíblia, o que foi escrito, tem por objetivo e finalidade nos ensinar acerca da nossa salvação, do propósito maior para a nossa vida, que é ser salvo por Cristo Jesus. Mateus, então, é chamado para esse propósito. O chamado dele foi diferente por quê? Porque foi automático, foi instantâneo. Os estudiosos não dizem por que automaticamente Mateus ele
ouviu a mensagem, o chamado e largou tudo? Provavelmente, segundo os comentaristas, é que Mateus já havia ouvido falar de Jesus, acerca da sua fama, acerca do seu processo de interação no meio judeu, para que ele fosse de fato o Messias. Então Levi, ele nos ensina algo importante, porque ele larga tudo. Ele tinha uma vida estável, ele tinha uma vida cômoda, tranquila, ele era bem quisto a Roma, claro que ele era afastado dos judeus, os judeus o recriminavam por trabalhar para Roma, porém ele tinha uma vida tranquila, ele tinha dinheiro, ele tinha condições de sobreviver tranquilamente. Ele abandona tudo, o seu emprego, o seu trabalho estável, para permanecer e viver com Jesus. Isso nos ensina algo importante, nós temos que deixar tudo por Jesus, seja o que for. Mateus então nos ensina isso. E Mateus, ele encerra o seu livro, o seu evangelho, com algo muito importante. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele narra as palavras de Jesus aqui, ele escreve as palavras de Jesus, ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Mateus, ele faz questão de encerrar o seu evangelho apontando para o ensinamento de Jesus, que é para fazer discípulo. Mateus, ele é um evangelista, um apóstolo, que tem por finalidade escrever a Bíblia, os seus relatos, os acontecimentos de Jesus, de forma bem minuciosa, bem criteriosa, porque ele era um homem de cálculos, ele era um homem de contas, então ele faz questão de narrar de fato o que está acontecendo nos seus detalhes aqui do Evangelho. E ele encerra seu Evangelho narrando para nós acerca do chamado que cada um de nós temos para fazer discípulos. Ele foi chamado discípulo de Jesus. Jesus provavelmente trocou o seu nome e colocou como dádiva de Deus. Todos nós que somos chamados por Jesus recebemos dádivas de Deus. Nosso nome não é trocado, mas a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. E Deus então, em Cristo então, nos chama para fazermos discípulos, chamados discípulos. E uma promessa maravilhosa que ele diz para nós aqui: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo estará conosco todos os dias, desde o dia em que você nasceu, antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Cristo está com você até a consumação do século. Então Mateus, pessoal, é um livro muito, muito especial, que eu convido você a ler. Em Mateus nós encontramos a solução para a nossa vida eterna, para onde nós vamos, depois que morremos, para onde nós iremos. Mateus revela para nós o Cristo, o Messias, o Senhor. Ele tem por finalidade de escrever para os judeus, mas aponta para nós esse link, essa ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mostrando que tudo que está no Antigo Testamento, tudo que foi revelado no Antigo Testamento aponta para o Messias. A gente sabe que grande parte dos judeus até hoje aguarda o Messias. Os judeus aguardam o Cristo. Os judeus aguardam o Redentor, o Salvador. Nós não, nós já tivemos, nós temos o nosso Salvador. E o Salvador é Jesus. Mateus, então, tem por finalidade fazer essa ligação, essa ponte, esse link entre Jesus Cristo do Novo Testamento, nosso Deus e Pai, aquele prometido no Antigo Testamento, por todos os profetas, Isaías, Moisés, Davi, e todos os profetas maiores, menores, os salmos, os livros poéticos, históricos, todos apontam para Jesus. Então, a preocupação maior de Mateus é fazer com que o seu povo judeu se lembrasse de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Salvador. Então, que bom que você está aqui e me acompanhou até agora. Eu gostaria que você então lesse comigo o Evangelho de Mateus,
para que crescêssemos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Brevemente nós vamos estar juntos e lendo mais a palavra de Deus, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo.